Olá, queridos. Aqui estamos para conversar, como prometido, sobre a vontade. Na visão de Leon Denis, a maior de todas as potências, porque justamente é ela que impulsiona o desenvolvimento de todas as potências da alma. Ainda vamos dedicar alguns minutinhos para resgatar esse conceito de potências da alma, mas antes disso, vamos ler um trechinho aqui do pensamento de Leon Denis, do livro Grande Enigma. Ó homem, compreende, pois, teu destino, se altivo e feliz de viver. Não blasfemes da lei de amor e beleza que abre diante de ti caminhos tão amplos e radiosos. Aceita a vida tal qual é, com suas fases, alternativas, vicissitudes. Ela é o prefácio, o prelúdio de uma outra vida mais elevada, onde planarás qual águia na imensidade. Canta, ó alma, o hino triunfal, o hosana do novo século, no qual tudo irá nascer para destinos mais gloriosos. Sobe sempre mais alto na pirâmide infinita da luz. E semelhante ao herói da legenda do Excelsior, vai fixar tua tenda nos tabores radiosos do incomensurável, do eterno. Leon Denis. Convite para todos nós. Vamos fazer a nossa prece buscando essa sintonia nesse instante com a espiritualidade amiga que patrocina esse trabalho que aqui temos a oportunidade de realizar e chegar aos lares aonde ele possa estar sendo recebido, levando essa mensagem de sustentação, de incentivo, de apoio que a doutrina espírita, em particular o pensamento de Leon Denis aqui, traz para todos nós. Que possamos então, com esse foco, com esse objetivo, com essa sintonia, em nome de Francisco de Assis, de Fabiano de Cristo, de Leon Denis, de Jesus, nosso mestre maior, e sobretudo em nome de Deus, dar por iniciada essa nossa conversa sobre a vontade, a maior de todas as potências, que assim possa ser. Então, queridos, como eu falei, vamos resgatar a questão das potências da alma, rapidinho, porque já foi falado na conversa sobre o pensamento, essa herança divina que há em nós. Potência da alma, herança divina, portanto, perfectível ao infinito. Então, por mais que a gente agora, nesse momento, acredite que não tem força de vontade, na verdade, estamos equivocados, porque provavelmente, com certeza, a gente está dizendo que não tem força de vontade para uma determinada coisa, porque a nossa vontade está aplicada em outra direção. E enquanto nós não conseguimos manobrar essa vontade que está em outra direção, não muito saudável, não muito gratificante para a vontade em harmonia com a vontade de Deus, que é a saúde, que é o bem-estar, que é a produtividade, a gente vai ficar nesse conflito que não quer dizer falta de força de vontade, quer dizer vontade mal direcionada. Então, tudo que se refere às potências da alma, vontade, pensamento, sensibilidade e amor, a nossa possibilidade de expansão, de crescimento é ilimitada. Depende só do nosso trabalho, da nossa decisão de nos aplicarmos mais a esse processo, né? Sobre a vontade, Leon Denis faz essa afirmação. A vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao ímã,
a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por essa forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. Então, essas são as palavras de Leon Denis, algumas, né, que vale a pena você ler no livro O Problema do Ser. A vontade é a primeira das potências da alma que ele estuda lá na parte a elas destinada. E como nós, né, como já é sabido, procuramos trazer sempre para o prático, para o como se faz, essas instruções dos espíritos, desses autores como Leon Denis, para que a gente possa realmente aproveitar as instruções, né? É preciso trabalho, é preciso exercício. Nós também, no encontro que nós tivemos lá na nossa casa de Leon Denis, nós criamos uma planilha da vontade com vistas a fazer esse movimento de direcionamento da vontade, de prática, de exercício da vontade para o melhor resultado possível. Como qualquer mudança, como qualquer reforma, como qualquer transformação que a gente queira operar em nossa vida, a gente precisa saber aonde a gente está, qual é o ponto de partida, qual é o start, qual é a situação inicial. Por isso, Leon Denis começa a sua explanação sobre a vontade falando dos diversos chamamentos que a humanidade teve para o autoconhecimento, que hoje, com a literatura psicológica de Joana de Ângeles, ganhou toda uma expressão trazendo para o conhecimento espírita as aquisições que vêm sendo feitas dos estudos da psicologia. Então, Joana de Ângeles tem todo um livro destinado a essa necessidade do autoconhecimento ou autodescobrimento, esse é o nome do livro, Autodescobrimento, uma busca interior. Porque se eu não sei de onde estou partindo, esse impulso, essa vontade é uma energia sem direção. E com isso ela acaba se dispersando, e com isso ela acaba não cumprindo a sua finalidade, que é conduzir o espírito de A para B, sendo B um lugar mais interessante, um lugar mais elevado, um lugar mais feliz, um lugar mais saudável. Elevação é uma palavra que ela é tão elevada, não é? É infame esse trocadilho, né? Mas é real. A gente fala de elevação, tem dificuldade de visualizar exatamente o que é isso, né? Mas elevação quer dizer um estado de mais saúde e de mais felicidade. Então, saúde e felicidade é algo que a gente entende bem. Então está lá, não é, o ser humano em algum lugar da sua trajetória evolutiva, adoecido, infeliz, ignorando que tem em si uma potência capaz de deslocá-lo daquele lugar para um outro lugar de mais felicidade, de mais harmonia, de mais bem-estar e levá-lo ainda a lugares que ele sequer imagina. Então, quando Leon Denis começa a falar sobre vontade, ele traz uma imagem, né, de um pensador Sufi, né, que é uma sabedoria oriental, que diz que a gente morre de fome na mesa do banquete.
Como é possível alguém morrer de fome na mesa do banquete? Por falta de conhecimento, de autoconhecimento, de direcionamento da vontade, porque até para participar de um banquete eu preciso me movimentar nesse banquete, eu preciso estar nesse banquete, aceitar esse convite, estar presente. Então, os exemplos que nossos irmãos em humanidade, alguns missionários, outros apenas operando transformações que nos parecem deslumbrantes em suas vidas, conseguiram essas coisas com o emprego dessa potência, da vontade que está em cada um de nós. Não existe ninguém que não tenha força de vontade, porque a força de vontade ou a força da vontade é herança divina, logo todos nós temos, mas temos em germen, temos para ser trabalhado, desenvolvido, temos para fazermos com que cresça e seja direcionado. O emprego dessa força tem uma condição, naturalmente, não é? Quando a minha vontade está numa direção que é contrária à lei divina ou natural, eu vou ter um espaço de liberdade para insistir em direcionar a minha vontade nessa direção, até que em algum momento surge um limite. Né? A gente vê isso com muita clareza, por exemplo, nas escolhas contrárias às leis que regem o bom funcionamento do nosso corpo. A lei divino-natural também está regendo o bom funcionamento do nosso corpo. Mas nós podemos escolher a alimentação desregrada, podemos escolher o uso e abuso de drogas, de substâncias nocivas, legais ou ilegais, nós podemos escolher bagunçar o nosso sono, nós podemos escolher não ter atividade física, escolher uma vida sedentária. Nós vamos ter um espaço para fazer essas escolhas que são contrárias àquela direção da saúde que está impressa no nosso corpo. Mas o momento vai chegar a doença, né? O momento vai chegar o problema do coração, os problemas articulares, os problemas musculares, os problemas cerebrais, vão chegar para dizer, opa, daqui você não passa. Agora, quando a nossa vontade está na direção da vontade de Deus expressa na sua lei natural, aí não tem nada que possa se opor. Os exemplos são muitos. Para a gente pegar, por exemplo, só a situação da Paralimpíada, aonde a gente vê pessoas sem braço nadando, pessoas cegas jogando futebol, pessoas com próteses correndo de forma desenvolta, né? Me lembrei agora de um rapaz, que o nome dele eu não sei se é assim que se pronuncia, que é o Nick Viznik, né? Assim que eu leio. Mas tem o livro dele, Sem Pernas, Sem Braços, Sem Limites. Só pelo título do livro já dá para você pensar como que uma pessoa sem pernas, sem braços, tem uma vida sem limites, fazendo palestras, fazendo surf, casando, tendo filhos, sendo uma pessoa tão realizada quanto é possível ser nesse nosso cenário, né?
existencial. E a partir dessa exposição dele, fazendo essas palestras motivacionais, muitas pessoas com essas limitações também resolveram crescer, florescer e foram bem-sucedidas. Por quê? Porque não é da vontade da lei que um espírito, ainda que numa situação provavelmente de resgate, ou então de vir com essas limitações como um missionário para ensinar os outros, tenha uma vida sem limites, tendo nascido sem pernas e sem braços. Ele é só um tronco. E colocam lá aquele tronco em cima da mesa e ele faz aquela palestra maravilhosa e você se esquece que ele é só um tronco, não é? Ele não é só um tronco, né? É um espírito ali encarnado, demonstrando que é muito mais do que isso, que é uma centelha divina agindo, colocando a sua vontade no fluxo da lei. E essa potência está ao alcance de todos nós. E como trabalhar para colocar essa potência agindo na direção certa, agindo na direção da vontade de Deus, que afinal de contas é que a gente seja mais saudáveis e felizes. O autoconhecimento. Então, Leon Denis começa esse capítulo falando sobre autoconhecimento, trazendo, obviamente, Sócrates, que já trouxe esse aforisma, né, conhece-te a ti mesmo, do frontão do Templo de Delfos, né, que tem também outra mensagem muito afim com essa questão que a gente estava comentando da saúde, que é nada em excesso. Nada em excesso. E conhece-te a ti mesmo já era uma receita de saúde e felicidade trazida à humanidade lá na Grécia Antiga, anterior a Sócrates. E Sócrates vem reforçar essa ideia, porque a gente, usando uma metáfora que ajuda a gente a entender, vamos dizer que a gente comprou uma casa e a gente quer melhorar essa casa. E o que a gente vai fazer para melhorar essa casa? Para responder essa pergunta, eu preciso fazer um estudo, um inventário do que está ruim, o que está precário, o que está mal resolvido e também o que está bom nessa casa. Porque senão eu vou chamar o quê? Vou chamar quem? Vou chamar um bombeiro hidráulico se a casa não tem problema de hidráulica. A casa tem problema de eletricidade. Então eu preciso saber que o problema da casa não é hidráulica, o problema da casa é eletricidade para chamar um eletricista. Então, nós espíritas, às vezes, adotamos frases vazias da nossa emoção. Elas não são mentirosas, elas são verdadeiras, mas a nossa emoção não está participando da frase. Quando eu digo assim, não é? Nós somos criados para a evolução, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu sei que esse sofrimento está querendo me ensinar a ser alguém melhor, mais evoluído, enfim, mas não tem a menor noção do que a está impedindo de ser essa pessoa melhor, que quer dizer, essa pessoa mais feliz, essa pessoa mais saudável, essa pessoa mais confiante. Ela não sabe o que a está impedindo de realmente andar nessa direção disso que ela diz que é o seu desejo, porque ela não sabe o que está atrapalhando, o que está puxando para trás, para que lado a sua vontade está dirigida. Então, o autoconhecimento é fundamental para isso.
Então, nesse encontro, nós criamos umas planilhas, né? Modelos de planilhas aqui, que eu abri aqui, não é? Que começam, como tudo, com autorretrato. E esse autorretrato, a gente propôs 2 metodologias. Uma delas é aquela metodologia já ensinada por Santo Agostinho no nosso Livro dos Espíritos, na pergunta 919A. Então, Santo Agostinho transmite para nós a sua disciplina de autoconhecimento. Então, que disciplina era essa? Todas as noites ele parava para repassar as situações do seu dia, observar aqueles momentos em que ele agiu de uma forma que a gente possa chamar de uma forma boa, uma forma saudável, uma forma harmônica com a vontade de Deus, e aqueles momentos em que ele não agiu nesse sentido, agiu no sentido contrário. Muita gente lê essa resposta de Santo Agostinho e fica por aí, mas não pode ficar só por aí, porque senão você vai ficar prisioneiro dos sentimentos. Aqui eu agi certo, ali eu agi errado, nossa, eu ainda faço isso. Não, se parar por aí, não vai operar transformação. Dependendo do dia, poderá perder o sono. Então, assim, faça-se perguntas. Isso é palavra de Agostinho. Faça-se perguntas, não temas multiplicá-las. Então, assim, não agir da melhor maneira, por quê? O que me impediu? O que me atrapalhou? O que me que me impulsionou nessa direção? Que emoções, que pensamentos, que questões me levaram nessa situação? Então, ele fala isso. Faça-se perguntas e não temas multiplicá-las, porque só conhecendo o que te impulsiona a agir daquela forma, só sabendo o que em você responde por não ter a melhor resposta possível em certas situações, deixa o espírito numa estaca zero, na qual ele justifica o seu bem-estar, o seu mal-estar, apenas como a responsabilidade dos outros, da vida, das situações, ou então admitindo, não é? De uma forma muito cômoda e muito inútil. Eu sou mesmo um pecador, eu sou mesmo muito errado, eu sou mesmo isso e aquilo, e não opera mudanças. Então, Agostinho ensina para nós a sua disciplina de fazer esse trabalho de autoconhecimento diário, se fazendo, não só passando em revista os acontecimentos do dia, mas fazendo-se perguntas e multiplicando essas perguntas. A gente tem também, não é, um legado de Paulo de Tarso, que é uma dessas perguntas perfeitas, maravilhosas para o autoconhecimento, que mostra que Paulo de Tarso fazia esse trabalho de autoconhecimento. Quando ele registra: porque o mal que eu quero eu não faço, o bem que eu quero eu não faço, e o bem, o mal... peraí, vou falar de novo. Porque que o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero eu não faço. A gente já sabe que tal coisa não é a melhor escolha.
A gente já leu várias páginas a respeito, a gente já assistiu várias palestras sobre o assunto. E aí me pergunto, por que... aprendi isso, essa é a melhor coisa a fazer em tal situação. Aí, quando tal situação se apresenta, apesar de eu ter tomado essa decisão, não ajo como eu já tinha entendido que era para agir. O bem que eu quero, não faço. E não sei por quê. Já sei que tal coisa não é a melhor escolha, já me propus a não agir mais daquela maneira, mas quando aparece a situação, eu ajo daquela maneira que eu não queria mais. Então, o que Paulo de Tarso está nos ensinando por essa conversa que ele se dispôs a compartilhar conosco é que a nossa vontade nem sempre está na direção certa por alguma razão. E aí é que entra o autoconhecimento, porque as razões de Paulo eram as razões de Paulo, as minhas razões são as minhas razões, e eu tenho que trabalhar com as minhas razões. Esse é o autorretrato que a gente chamou de refletido, de meditado, porque é um momento em que a gente vai parar para fazer essa avaliação da nossa condição espiritual, das nossas motivações, para a partir daí poder traçar um caminho. É o momento em que a gente vai dar o inventário da casa e ver o que nessa casa está precisando efetivamente de reformas. Mas a gente descobriu que quando a gente está motivado, está desperto para essa necessidade do autoconhecimento, do autodescobrimento, que é a nossa possibilidade de participar do banquete da vida efetivamente, a gente percebeu que situações inesperadas, que acontecimentos não planejados, em que a gente é pego de surpresa, não dá tempo de fazer cara de santo, não dá tempo de lembrar que é espírita, não dá tempo de nada, a gente vai e responde. E às vezes a resposta não é satisfatória. E às vezes a resposta, depois que o momento passa, deixa a gente pensando assim, poxa, por que eu não fiz o que eu sabia que devia fazer? Ou, por que eu fiz o que eu sabia que não era para fazer? Então, a gente chamou esses momentos de momentos despertador. E a gente deveria colecionar essas situações com muita aplicação, porque elas são muito reveladoras. Então, assim, no livro, na época que eu estava escrevendo o livro à vontade, que todos os encontros da casa de Leon Denis por um tempo foram passados para o livro, eu vivi uma situação de que eu parei num sinal, era um sinal que demorava muito para abrir, para aquele sentido que eu ia, e assim, do meu lado direito havia uma padaria com aquela máquina de frango, e ali tinha uma pessoa em situação de rua, olhando, né, fixamente para aquele frango. E eu pensei, eu posso comprar um frango desse para essa pessoa? Eu posso fazer isso. Mas aí, não vou e tal, e o sinal abriu e eu fui embora. Eu fui embora com aquele incômodo. Por quê? Porque eu sabia que a coisa certa a fazer era parar o carro e ir lá comprar o frango para a pessoa. Mas eu vi que havia em mim um medo, um receio, por ser uma coisa diferente do que eu estava habituada a fazer. Eu não sabia como isso seria recebido, eu não sabia o que as pessoas iam pensar. Enfim, vi que havia em mim essas forças contrárias à ação do bem que eu sabia que tinha que fazer. A partir daí,
É possível a gente traçar um objetivo bem claro, que a vontade vai entrar com toda a força quando você dá um objetivo claro, que é, da próxima vez que eu estiver nessa situação, eu não vou me deixar paralisar por essas bobagens que correspondem ao quê? Corresponde aos meus hábitos, aos hábitos egoísticos que ainda predominam em nós. O simples fato da gente estar reencarnado nesse planeta é a predominância do orgulho e do egoísmo. E ali eu pude ver que entre o impulso para a caridade, o impulso para o bem, para o amor, o impulso para aquilo que eu intelectualmente já sabia que era o bem que eu queria fazer, ele foi freado por emoções, por hábitos que podem ser compreendidos como manifestações do orgulho e do egoísmo. Então, a partir dali, você pode tomar uma decisão. Na próxima vez que eu estiver nessa situação, eu não vou agir segundo esses hábitos viciosos nos quais eu me mantenho porque quero. Nada nos obriga a manter, a cultivar, a permanecer em lugares emocionais de hábitos egoísticos e orgulhosos, a não ser o quê? A nossa vontade. Mas a nossa vontade, escolhendo permanecer nos lugares de egoísmo e orgulho, ela está escolhendo sofrimento, porque não está em harmonia com a vontade de Deus. Quando essa vontade nossa vai para a direção da vontade de Deus, o que a gente experimenta? Um banho de serotonina, né? É uma alegria, um bem-estar. Parece que a gente fez uma coisa que ninguém nunca viu. Uma coisa deslumbrante. É deslumbrante mesmo, quando a gente consegue colocar a nossa vontade em harmonia com a vontade de Deus. Agora, tem uma coisa, né? Você consegue uma vez, não quer dizer que você vai conseguir para sempre. Você vai ter que mostrar o quê? Uma perseverança nesse propósito. Você vai precisar de alguma estratégia que ajude você a fazer sempre esse movimento na direção certa. Você vai precisar reunir apoios para permanecer, predominar nesse comportamento, nessa atitude, e você vai precisar, de quando em quando, fazer uma avaliação. Como é que eu estou me saindo naquela questão? Estou me saindo bem? Porque se não estou, está faltando alguma coisa que eu ainda não conheci, ainda não entendi, ainda não acendi a luz na minha mente, né? Para agir na direção certa, né? Então, assim, a gente no livro criou alguns modelos de planilhas, né? Para ilustrar, para ajudar as pessoas, não é? Então, assim, será que a gente ainda tem... Deixa eu ver, a gente colocou aqui umas questões bem cotidianas, né? Umas questões que ainda estão presentes na vida de muita gente, nesses modelinhos de planilha aqui. Ai. Por exemplo, apego. O apego é uma atitude infantil, não é? Uma atitude de insegurança do espírito que ainda não se apercebeu daquilo que o budismo chama de impermanência. Então, tudo que se refere à vida material, inclusive os nossos papéis
na encarnação, então nessa encarnação eu tenho esse papel na casa espírita, nessa encarnação eu tenho essa tarefa, nessa encarnação eu tenho essa família na qual eu tenho esse papel. Tudo isso é impermanente. Tudo isso se transforma porque tudo que se refere à vida material é impermanente. Então, quanto mais eu uso a minha vontade para impedir que as coisas mudem, eu vou ter sofrimento. Por quê? Porque as coisas vão mudar. Então, em qual direção eu tenho que pôr a minha vontade? Naquela direção do mantra de Sai Baba, né? Entrego, confio, aceito e agradeço, né? Agora eu estou aqui. Vou, como o Roberto Carlos, né? Vou viver esse momento, né? Da melhor maneira possível, vou aproveitar estar aqui, vou aproveitar estar nessa tarefa, porque ela vai passar, para que outra tarefa possa surgir, para que outra situação possa aparecer na minha vida. Então, o apego, né, não... que vai na contramão da impermanência, que é uma lei natural, não é? É da lei divina ou natural que as situações estejam em constante transformação, vai me causar sofrimento. Vai cutucar a minha vaidade, porque eu posso começar a entrar naquela faixa de observar que alguém está fazendo melhor do que eu, isso me causar uma inquietação enorme, né? Eu perceber que aquelas pessoas sairão da minha vida para viver as suas próprias histórias. Quanto mais apego, mais sofrimento, e isso tem raízes na vaidade, no egoísmo. Então, nós precisamos todos pensar, meditar sobre a impermanência. Até para a gente poder aproveitar melhor o momento presente. Porque quando eu acho que aquilo ali vai estar ali para sempre, nossa, eu não curto, não aproveito, não usufruo daquela presença, daquelas situações, né? Então, a gente vivendo aí essa situação da pandemia, né? A gente viu que tudo podia mudar de repente. A gente achou que a casa espírita ia estar ali aberta, eu poderia ir lá o dia que eu quisesse, bem entendesse. De repente, a casa espírita está fechada, você não pode mais ir, né? A gente podia achar que aquelas pessoas da nossa família, a gente podia estar com elas qualquer hora, a hora que quisesse, não tinha pressa nem urgência, até a gente ver, não, você não pode estar com as pessoas da sua família. Isso sem falar das situações mais dolorosas, das desencarnações. Então, nós precisamos aprender a viver a nossa vida com responsabilidade, com cuidado, com atenção, mas sem apego, porque, como diz o Lulu Santos, o para sempre sempre acaba. E se eu não valorizo o momento presente, o presente vai se transformar em outra coisa e eu deixarei de ter aquela oportunidade à minha disposição, né? A autoavaliação de como nós estamos funcionando nos setores da nossa vida, saúde, família, trabalho, tendo uma ideia do quanto estamos apegados, aferrados àquela situação, a gente pode estabelecer-se um alvo, um objetivo, que significa você dizer para a vontade, olha, eu estou aqui hoje, mas eu quero ir para lá. E como essa vontade é harmônica com a vontade de Deus, você vai receber
toda ajuda. A vontade, como a gente leu lá no texto inicial, é um imã que vai atrair para você essa ajuda, essa inspiração, essa sustentação, essas forças, que às vezes a gente se pergunta assim, da onde eu tirei força para isso? Se ver nesse lugar, né? Quando a alma se desprende do apego, ela vive uma liberdade, ela vive uma tranquilidade, uma serenidade, uma paz, porque ela foi criada para isso, não é? Para ser cidadão do universo. Então, se visualizar assim, olhar os exemplos, fazer os trabalhos de desapego com as coisas mais simples, né? Mais corriqueiras, aquelas arrumações em casa em que a gente se desfaz de livros, de objetos que não estão tendo mais utilidade para nós, ou até que estão tendo utilidade para nós, mas a gente pode pensar que terão mais utilidade para outras pessoas, conviver com os amores sem cobranças, sem cenas, sem manipulações, o tempo, a situação que se lhe oferecer, a gente se vai vendo ali no futuro livre, sereno. Para isso você precisa saber onde você está, aonde você quer chegar, fazer o seu projeto, o seu plano. Você será inspirado, assistido nisso, porque a vontade é o imã, e você vai buscar o apoio. Quando você fraquejar, errar, você vai buscar a prece, você vai buscar a leitura, não é? De uma página. Você vai usar um caderno em que você vai anotar frases que sejam incentivadoras dessa conduta, né? Você vai buscar, pela inspiração, todo o apoio que certamente a lei, os missionários, as situações colocarão à sua disposição. Para o quê? Para desapegar, para desfrutar da liberdade de ser, da felicidade de ser livre, né? A gente colocou aqui também, vou procurar aqui, a impaciência. A impaciência também, né, como todas as nossas questões de manifestação não harmônica com a lei, tem a ver também com o egoísmo, né? Com orgulho. Como que eu chego num lugar, tenho que entrar numa fila? Como que eu chego num lugar e meu atendimento é recusado? Como que eu sou, essa pessoa não me recebe com gentileza? Essas coisas são desagradáveis, mas é preciso o quê? Paciência. Se eu posso mudar, se eu posso resolver aquela questão, ok. Mas se eu não posso, é algo que eu tenho que esperar, é algo que eu tenho que lidar, é algo que está na minha vida, naquele momento, independentemente da minha vontade. Quanto menos paciência, maior o sofrimento. Né? Então, se tornar mais paciente é combater o orgulho que acha que você tem que ser sempre o primeiro, tem que sempre receber muitas homenagens, não pode encontrar nenhum obstáculo. Isso é uma atitude que corresponde à imaturidade psicológica. E a vontade de Deus é que nós sejamos pacientes. Imagina a paciência de Jesus, já tendo trazido para nós essas lições há tanto tempo, e a gente ainda está hoje dando uns chiliques, dando uns ataques, fazendo umas cenas, não é? Porque não conquistamos a paciência de aguardar o tempo quando é necessário aguardar o tempo.
Quando tem algo que eu posso fazer e não faço, aí é outra questão no autoconhecimento, é a acomodação, preguiça, né? Postergação. Agora, quando aquilo de desagradável que está ali na minha vida eu não posso tirar, quanto mais paciência eu tiver para vivenciar esse momento, para ultrapassar esse momento, menos sofrimento eu vou ter, porque vou estar no fluxo da lei. Então, o que a vontade pode me ajudar a superar a impaciência? Ela vai me ajudar dizendo para mim, olha só, como as pessoas que têm paciência sofrem menos. Quem trabalha na área de saúde tem essa visão de uma forma muito clara, né? Porque quando a pessoa fica doente, ela é chamada de paciente, né? Mas nem todos os pacientes são pacientes, né? São pacientes. Alguns são revoltados, irritados, lamentosos. E isso dificulta, porque a vontade é um imã, né? Isso dificulta que as pessoas cheguem a ela para cuidar dela, para ajudá-la com a mesma disposição, com a mesma boa vontade. Ela vai atrair o quê? Ela vai atrair a impaciência que há nos outros, a impaciência que há no plano invisível, ela vai atrair impaciência. Então, quando a gente olha assim, né, na área de saúde, aquela pessoa que é paciente, que não reclama, que não cria obstáculos, que procura colaborar com o processo da saúde, ela tem um resultado muito melhor. Então, olhar para isso, né? E abrir caminhos para o amor ao próximo, né? Porque a paciência ajuda você a tirar o olho do umbigo, a olhar para outra pessoa que também está esperando, que também está na fila, que também está na enfermaria do hospital, tira o foco daqueles seus registros de incômodo, de impaciência, né? E como é que eu posso fazer isso, né? Exercitando, indo mesmo ao encontro das situações em que a minha paciência será treinada. Então, existe um serviço de amor ao próximo que está sempre em aberto, que é o exercício da escuta. A gente tem muita dificuldade de dar escuta. A pessoa mal começou a falar, a gente já tem solução para o problema dela, já está querendo mudar de assunto e a pessoa precisa falar. Então, o exercício da escutatória é um excelente exercício para desfrutar da paciência. A gente pode usar recursos, né? De ter um livro na bolsa, chegou num lugar, vai ter uma fila, você pega seu livro, vai ler, se bem que agora com celular você pode ler pela internet, mas pensar nisso, olha, eu vou para um lugar onde eu vou ter que esperar, como vou me ocupar nesse tempo de espera, né? Práticas meditativas que ajudam a nós, pelo portal da respiração, entrarmos em outros estados emocionais de mais serenidade. Enfim, o lugar da impaciência é um lugar onde eu estou usando a minha vontade para ficar a serviço do meu orgulho e do meu egoísmo. Esse é um lugar de sofrimento. Se eu apontar a minha vontade para o lugar da paciência, da serenidade, da tranquilidade, da paz de espírito, eu vou estar colocando a minha vontade no fluxo da lei divina natural, que é o fluxo da saúde, da felicidade, né? A gente colocou aqui também ciúme, né? Que é uma manifestação de insegurança, e a pessoa fica usando a vontade para policiar aquele que é o objeto do seu ciúme, para tomar conta daquele que é objeto do seu ciúme, para fantasiar situações que não estão acontecendo. É um lugar de muito sofrimento.
Mas que a vontade de Deus não é que eu tenha ciúme, né? A vontade de Deus é que eu tenha um relacionamento, não é? Seguro, que eu tenha segurança nas minhas relações afetivas, que eu possa viver em comum num clima de paz e confiança, sem estar sempre fantasiando que não estou sendo respeitado, não estou sendo acolhido, que fulano, né, até presidente de casa espírita sofre com ciúme das pessoas, ou as pessoas sofrem com ciúme do presidente, porque ele dá mais atenção a A, B ou C, porque ele não me escuta, porque ele nunca tem tempo para mim. Esse é um lugar de sofrimento no qual eu estou por escolha, usando a minha vontade na direção errada, da qual eu posso sair no momento em que eu decidi, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero conviver com calma, com serenidade, com paz com as pessoas, aproveitar o tempo e o que elas tiverem para oferecer para mim, sem essa prisão de estar sempre me vendo passado para trás, não tão bem acolhido, não tendo a atenção que me deixaria seguro, sendo que nesse lugar nunca haverá a sensação de segurança, porque a questão ali é desde um amadurecimento incompleto, né, que a pessoa ficou um pouco paradinha lá na infância, até uma doença que vai demandar até ajuda terapêutica para poder ser alcançada. Mas, como a gente sabe dos grupos anônimos, para que uma pessoa possa sair do alcoolismo, ela precisa se reconhecer alcoólatra. Para que uma pessoa possa sair da dependência química, ela precisa se reconhecer dependente químico. Para que a pessoa possa sair da dependência emocional, ela precisa se reconhecer dependente emocional. Comprovando isso que Leon Denis coloca no seu estudo sobre a vontade. Tudo depende do autoconhecimento. Tudo depende de eu olhar para dentro, de eu ver a causa, o epicentro dos fenômenos da minha vida nas minhas escolhas, em mim mesmo, e tomar consciência de que o poder para a mudança está em mim. E esse poder se chama vontade, potência da alma, herança divina. Fomos criados para a felicidade? Sim, mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que caminhar nessa direção. E há tanto que a gente pode e precisa fazer: o autoconhecimento, a visualização da situação ideal e a busca por acessar, por trazer para a minha vida tudo que possa me fortalecer nesse sentido. Uma música que trabalhe essa conquista que eu quero fazer, a palestra, a live, o livro, a frase. Não é? Então, hoje eu tenho lá no meu celular um grupo que sou eu comigo, né? Aonde eu armazeno essas coisas que eu percebo que são um reforço para mim. E nos momentos de necessidade, eu tenho isso aqui lá no meu celular, vou lá ler aquela página, vou lá ler aquela frase, vou lá ver aquela pessoa fazendo isso, vou lá fazer aquele exercício que aquela pessoa está conduzindo e que me ajuda a sair da inquietação, por exemplo, da ansiedade, da angústia, para a tranquilidade, a serenidade, através de alguém que conduz uma meditação, de alguém que conduz uma visualização. Se eu não tiver essa vontade, se eu ficar lá à beira do caminho, chorando, né,
o leite derramado, as pitangas. Eu estou usando a minha vontade para ficar nesse lugar de coitado, de coitadinho, de pobrezinho, de vítima, que não é digno de um herdeiro de Deus. E vou ficar nesse lugar, o sofrimento vai aumentar até que eu pense, não quero ficar nesse lugar, eu quero ir para outro lugar. E como é que eu vou para esse outro lugar? Vontade, acionando a vontade, para mudar hábitos, para buscar apoios, para praticar, para cair e levantar, para errar e começar de novo, para nunca mais abandonar o exercício do autoconhecimento, porque o exercício do autoconhecimento é tudo. O Jung tem aquela frase de almanaque: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, enquanto eu estou justificando o meu sofrimento, meu lugar de sofrimento, como sendo provenientes de acontecimentos e pessoas e situações exteriores, eu estou sonhando, ou melhor, estou tendo um pesadelo. E quando a gente está tendo um pesadelo, tudo que a gente quer é acordar. Então, vamos decretar que vamos acordar, queremos estar acordados, queremos olhar em nós mesmos o que nos mantém naquele lugar de sofrimento, quando aquele lugar de saúde está acessível, está disponível, mediante o meu esforço, a minha concentração de possibilidades, a minha aplicação, o meu uso da vontade, potência da alma, portanto, perfectível ao infinito. Então, juntando pensamento e vontade, a gente pode criar uma nova vida para nós mesmos e para a coletividade. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo muito a presença, as energias muito positivas que se manifestam nesse ambiente e que certamente percorrerão aí os meios da tecnologia para chegar aos corações. Que com esse sentimento de profunda gratidão a Francisco de Assis, a Fabiano de Cristo, a Leon Denis, a Jesus, e sobretudo a Deus, esse Deus que se encontra em toda parte, em meu coração, que possamos então, de nossa parte, declarar encerrada a nossa conversa nesse momento. Assim seja.